esse é o problema. Nós fomos reforçados ali com o goleirão Jairo. Não, Jairo. Só passar a bola rápido. Não vai dar aqueles driblinhos aqui. Ai, meu Deus. Amados, Apocalipse, essa aula de número 15, eu convido você a... Você vai viajar comigo hoje aqui. Hoje nós vamos falar do quarteto do mal e da grande meretriz. E é interessante que a Bíblia vai ter um momento que ela é autoexplicativa, esses dois capítulos, que nós estivemos lendo aqui. Vou pedir a sua participação no sentido de, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Então, olha que lindo. Então, hoje o assunto é a grande Babilônia e o quarteto do mal. Quarteto do mal. E nós vamos falar sobre isso, baseado em textos bíblicos. Nós vamos ler 2 capítulos de Apocalipse 2 com a permissão de Deus. Porém, entretanto, com fundo histórico, depois a gente vai estudar esse monte de coisa aqui. Estamos estudando, nós estamos aqui no finalzinho já, ó. Na reta final aqui, ó. Grande Babilônia, o quarteto do mal. Então, olha só. Eu quero que você entenda que essa palavra está vindo direto do céu. O João ele foi arrebatado no céu e Deus está mostrando várias coisas para ele que aconteceram, que estão acontecendo, que iam de acontecer há 2000 anos atrás para ele. E eu quero convidá-los, porque ele está falando de um período de uma grande tribulação, apresentada no início desse texto aqui, quando começou, desse livro, quando começou a se abrir os selos. Jesus Cristo começou a abrir lá os 7 selos. E está falando de um período onde o profeta Daniel já falou, que nós estudamos aqui também, lemos o capítulo 9 de Daniel, que Deus já sabia disso tudo, já tinha avisado para os profetas, e que para os profetas não era novidade isso. Para nós é novidade porque parece que a gente tem a versão da Bíblia em casa. A gente pega a Bíblia, muitas vezes deixa aberto, está criando pó lá no Salmo 91, né? Deixa lá criando pó, você nem leu aquele Salmo, está lá acreditando que é um amuleto. E mal sabe você que foi aquele salmo que o diabo falou para Jesus, citou lá. Mas enfim, mas aquele salmo é lindo. Porque ele vai falar isso, meu, aquele que habita, aquele que se esconde, né? Aquele que habita, né? No esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa. Então é estudo isso, tem estudo preparado sobre isso, é fantástico. Porém, para você entender melhor, Deus já começou a escola bíblica com um hino muito lindo chamado Verdadeiros Adoradores. Mas eu quero ler com você, rapidamente, como pano de fundo da aula de hoje, um capítulo 4 do Evangelho de Lucas, onde é a tentação de Jesus Cristo. Lá na tentação de Jesus Cristo, ele vai tentar Jesus em 3 coisas, 3 pontos fortes que sempre pega a gente, que é nas necessidades físicas, nas necessidades emocionais e nas espirituais. E lá, Jesus, então, ele é tentado assim. Olha que lindo, hein? Abre aí Lucas capítulo 4, coloquei aqui, mas tem outros evangelhos também, Mateus 4 também está lá. E Jesus o quê? Cheio de? Cheio de Espírito Santo. Já começa aí. O apóstolo Paulo fala assim, não se embriague, cara, com vinho que traz dissolução, discórdia. Antes, enchei-vos do Espírito Santo. É uma lei. A gente não está cumprindo essa lei. A gente fica discutindo, pode, não pode? O Paulo falou que não. Eu acho que não, hein? Vai dar confusão. Mas, enfim, fala assim, olha, Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. Quem? Já foi logo no líder. Ele voltou do Jordão, foi batizado. E ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Vem cá, você vai crescer um pouquinho agora. E 40 dias foi tentado pelo... A tribulação que nós passaremos aí são 3 anos e meio, não é isso? 7 anos, 3 anos e meio aí de enrolação, de bromation, depois 3 anos e meio é o seguinte, agora o cordeiro lá com 10 chifres vai tirar a máscara e vai dar as caras, eu quero ser adorado e vai ser assim, se você for contra, você vai ser morto, vai poder comprar se acontecer isso, nós vimos no capítulo 13. Então é o seguinte, por 40 dias, naquele período, naqueles dias, ele não comeu coisa alguma. Ele foi até o limite físico. E terminados, eles finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo. Disse quem? Que se apresenta para nós em Apocalipse como dragão. Ele, lógico que o dragão, diabo, serpente. Se tu és o filho de Deus, dize esta pedra que se transforma em pão. Você não está com fome?
Aí Jesus fala o seguinte, ó, dizendo, está escrito que nem só do pão viverá mas de toda a palavra de... Vamos embora, presta atenção. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Levou onde? No alto? E mostrou todos os reinos do mundo. E disse o seguinte, o diabo, ó, ei, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e a dou a quem eu quero. O diabo está negociando com Jesus Cristo, está na sua Bíblia, ele pede que a gente passe batido. E está falando com Jesus, você acha que você não vai receber essas propostas? É que vamos estudar hoje Apocalipse. Eu entrego a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele preste culto, servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo Isso é profundo, irmãos. Aí é o ponto de fundo da aula de hoje. E levou ele sobre onde? Pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. Eu pulei outra parte aí, né? Desculpa aí. Alguém pode dizer para mim? Não, desculpa. Não pulei não. Para. É que é assim. Onde ele levou Jesus? Aonde? Da onde? Do templo. Porque ele não conseguiu vencer Jesus nas necessidades. Ele não conseguiu vencer Jesus na troca de posições, de poder, de glória. Aí então, olha a ideia dele. Já que ele não consegue te vencer lá em alguns lugares, porque você é crente, você não bebe, não fuma, não rouba, não mente, não dá falso testemunho, você está aí. Sabe o que ele faz? Ele vai se filtrar no templo, na adoração. Ele leva Jesus no alto do templo e fala o seguinte. Como é que fala? Esqueci aqui. Isso. E se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Vou mexer nas suas emoções, porque está escrito, né? Você vai dar ordem para os seus anjos, só que. E você vai poder tudo, e ele vai te ajudar. Ele se filtra lá no templo. E que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda essa tentação, ausentou-se de Jesus dele por algum tempo. E volta em várias situações na Bíblia que dá para a gente estudar. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era. Então, esse pano de fundo da tentação de Jesus Cristo é para nós lermos hoje 2 capítulos da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 17 e 18, que vai falar da grande meretriz. Na verdade, a semana passada, como nos capítulos que nós vemos, 15 e 16, ele deu um spoiler da grande meretriz, sem falar detalhes dela. Mas o que é essa grande meretriz? O que é essa prostituta, na verdade, né? Meretriz é prostituta. Então, eu quero que você entenda que vai ser um pouco autoexplicativo. Você que está antenado nesse monte de igreja, várias igrejas, a nossa, a do vizinho, fala de todas as igrejas, no tipo de adoração, de culto que é prestado a Jesus Cristo. Nós temos que repensar se nós não estamos fazendo parte disto. Só para você entender. Quando eu falo nós, é a igreja aqui. Vamos ver. Vamos ver se a nossa igreja batista está fazendo certinho, não está. Se a gente está tropeçando em alguma coisa, você tem que retirar. Mas assim, e não ficar cuidando das outras igrejas, porque se você baixar na internet várias coisas agora, parece que é um som de macumba. Eu falo porque eu vim de lá.
Deus não tem negócio naquilo. E outras coisas, sabe, prometendo troca, vem, não tem sentido isso. Então, eu quero ler com você, porque Deus está de olho nisso. Ele está falando o seguinte, olha, veio, capítulo 17 de Apocalipse, dando sequência, ele vai apresentar para você a grande meretriz. E a grande Babilônia. Aí eu vou explicar o que é. Veio um dos 7 anjos, eu já tenho que ler, e lendo e explicando para você, por questão de tempo, tá bom? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem comigo aqui, vem cá, Joãozinho. Vou te mostrar o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na... Ei, Deus vai passar o bafômetro espiritual na igreja. Veio essa ideia na minha mente, porque eu estava... O que é o vinho bebedo? Qual é o limite? Pesquisa aí, qual é o limite do bafômetro se você for parado na esquina? O ano passado eu fui aqui, saindo da igreja, tinha uma blitz ali na Brasileira. Aí eu falei, caramba, e agora? Como é que eu faço para passar por isso? Nunca passei, né? E aí você vai diminuindo assim, e o cara parou, assim, para todo mundo. Aí eu, o que é isso? O que você faz? O que eu faço? Eu perguntei. Fala, sopra aí, sopra com força. Vai embora, vai. Mais ou menos assim. E se causar ali, se acusar 0,05 ml por litro, quer dizer, sabe o que é 1 ml? Um ml é o seguinte, sabe aqueles dadinho, cubinho, dadinho, que você come? Imagina você tirando aquele dadinho, deixando aquele cubinho oco e enche de água. Ali tem aproximadamente 1 centímetro cúbico. 1 ml é a quantidade de água que cabe ali. 0,05 ml, assim, 0,1 ml, quer dizer, é 1/10. Quer dizer, então, o mínimo possível que tem que usar ali, um copo de cerveja, parece que algumas fatias de pão puma, não sei o que estão colocando no pão puma também, vê isso aí. Se pegar ali, que é isso, está comendo pão. E várias coisas. Então é o seguinte, então, nesse sentido, as pessoas bebem, presta atenção, as pessoas acabam bebendo por um momento, né? Não interessa o motivo aí, vamos entrar no mérito, e sai e vai dirigindo. O que acontece? Causa acidente, porque ela perdeu a consciência, ela não tem mais o mesmo reflexo. Será que não está acontecendo isso com a igreja espiritualmente? Será que você não está bebendo gotinhas de vinho, de algo que está contaminando a nossa adoração a Deus? Porque desde que o diabo está na terra, ele vem fazendo isso. Sempre. Vem atrapalhando a oração. Chegou ao ponto da primeira morte registrada, que um irmão matou o outro irmão, porque Deus aceitou primeiro Abel e depois a adoração. Aí Deus não aceitou Caim e nem a adoração. Deus tem que aceitar você primeiro, depois da adoração. Está escrito lá. Aí, quero falar com você sobre o bafômetro espiritual hoje. Que Deus está saco cheio, desculpa a expressão. Deus me perdoe falar essa expressão aqui. Está no limite da humanidade. Isso não é que limite. Aí você fala assim, daqui a pouquinho morreu 1/3 vai vir um momento, morreu 1/3 dos animais aquáticos, vai cair 1/3 da humanidade, 1/3. Você não dá valor a nada, você não tem nada, Deus te dá tudo, tanto faz, Ele vai tirar tudo. Já pensou nisso? Você está dando para o seu filho as coisas, e ele não valoriza, ele não tem nada, você dá tudo para ele. Quer saber? Não vou ter mais nada. Você não tem nada, estou te dando. Já pensou Deus falando comigo, com você sobre isso, que a gente não valoriza a presença dele em nossas vidas? Então, ele fala assim, está desde o início, os reis da terra, eles estão se embebedando com esse vinho.
oferecido. E vamos entender o que é isso. Aí ele transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Vem cá, vou tentar te explicar. E eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Quem leu comigo Apocalipse lá, essa foi a besta que sobe do mar. Você vai ver, que é o líder. Achava a mulher vestida de púrpura e escarlata, bem... Uma vez uma pessoa perguntou para mim, por que Periguete não sente frio? Eu falei, não sei, vamos perguntar para ela. Aí, achava essa mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, achava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse 13. Eu quero que você entenda que o livro não é linear. As coisas estão acontecendo concomitantemente e ele volta para explicar algumas coisas. Lá em Apocalipse 13 vai dizer, nós lemos sobre isso, que nós não vamos poder comprar nem vender se não tiver a marca. Falamos sobre lá o Drex, que vai ser lançado no Brasil, que é a moeda digital, está tudo esquematizado. Cara, é esse líder aí. Mas por que ele fala grande Babilônia? Por isso que nós temos que estudar depois, acabar esse livro, um pouquinho de férias, o profeta Daniel. E depois o profeta Ezequiel, que confunde as histórias. A Babilônia tinha um esquema que ele cerca primeiro as nações, grande potência, cerca Israel, começa a pagar os impostos, e ele vê lá os líderes, os cabeças, quer saber? Deixa eu levar aqui os jovens, promissores, inteligentes, vou arrastar lá para a Babilônia. Olha só, a grande Babilônia, potência. E ele faz isso com todas as outros países, leva tudo para lá. E lá é uma mistura de todos os jovens. Ali, a ideia deles é que as pessoas percam a identidade religiosa. Ali adora tudo. Até que o rei tem um sonho, e aí os falsos profetas do rei falam ao rei, na verdade é o seguinte, o senhor é o imperador, põe um decreto aí que quando vê a imagem tem que adorar o rei, se não adorar, joga na fornalha. Só para vocês entenderem isso, já aconteceu. Para quem está acompanhando a Bíblia, isso vai se repetir, numa escala mundial agora. Bom, e aí, por que mãe das meretrizes? Porque está misturando tudo ali. Está todo mundo misturado ali naquela terra. Tanto que, Daniel, por quê? Porque os caras se recusam, não vamos se ajoelhar, os 3 falam, não vamos fazer nada. Não vamos adorar a imagem. E se Deus quiser, a gente morre, mas se Ele não quiser, a gente não vai morrer, Ele vai dar um jeito. E aí eles estão jogados na fornalha, você conhece essa história, nós vamos meditar depois. Quero dizer para você que é isso aí, a grande Babilônia significa isso. O mundo, aí mais ou menos essa imagem. O mundo é essa mulher aí. Mas não é, ela está simbolizando o quê? Olha que lindo a interpretação. Nós temos que amanhã trabalhar, sim ou não? Né? As contas vão chegar, trabalhando nós, as contas vão chegar, o ponto de equilíbrio. Não é isso? Nós temos que pôr de equilíbrio, um custo, né? Nós temos um custo de vida. E aí tem que trabalhar, aí tem que estudar para se preparar, para abrir portas, para melhorar o emprego. Deus está no controle, você vai se preparando, Deus, opa, vem aqui, põe ali, me adora ali, me adora ali, me adora ali, me adora ali. E a adoração, o diabo então se filtra e começa a oferecer para os adoradores, sabe, desafios, riqueza. Tudo, você pode, não foi isso que Deus disse? Você pode. E as pessoas que não se enfiam, não passam a peneira, não estudam a palavra, não buscam a Deus constantemente, viram pode, não pode, vira um show de interpretação. Vira uma Babilônia. Quer dizer, não existe cada um, olha que ridículo. Cada um adora a Deus do seu jeito. Não!
Sabe? Uma coisa é a liberdade de culto. Pessoal, vamos levantar, adorar a Deus, bate palma, tal. Eu não estou com vontade de bater palma hoje, estou. Entendeu? Uma outra coisa é você blasfemar contra Deus. Você atribuir a Deus o que não é de Deus e não atribuir a Deus o que é de Deus. Isso é blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo. Isso aí vai prestar conta para Deus depois. Mas não é novidade desde agora. Quando Jesus veio, isso vou deixar para o capítulo 20, ele conta uma parábola assim, bem rapidinho, que o valente, né, está lá. Ele está comandando, está deixando presas as pessoas, os servos. Mas vem um mais forte que o valente, prende o valente. E solta. Nós vamos falar. Até antes de Jesus Cristo, o diabo tinha aí um limite maior de poder. Jesus veio e limita o poder dele. Então está aí. O que é essa mulher aí? Então, eu vi a mulher o quê? Embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Nós vimos no capítulo 13 que eles vão vencer, vão matar os cristãos. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ele ficou admirado. Como assim? O anjo, porém, me disse: por que você está admirado, cara? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. Nós aqui é lá. Que é a falsa adoração. O que vai acontecer? Essa besta está falando do falso líder, né? O que acontece? O que é o quarteto do mal? O diabo, o dragão, esse falso profeta, que é a besta que emerge do mar, né? O falso líder, que é o líder que vem lá das águas, que na época só tinha aquele pelo lá em cima, as nações estavam invadindo Israel. O líder que sobe, a besta que sobe do abismo, que é o falso profeta, que vai profetizar, vai induzir as pessoas a adorar o dragão, né, aqui, através do líder. E só vão conseguir isso se existir uma religião permissiva, que é a mulher. Assim como o dragão perseguiu a mulher, representada pela Maria, que nós lemos, e porque não conseguiu matar o filho, e persegue a igreja, que era nós, essa mulher aí é a mulher que é a falsa religião, que é o falso cristianismo. É a falta de adoração. E vai explicar isso. Por quê? Dá uma olhada. A besta que viste, e aí o pessoal começa a colocar a teoria aí, ó. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo, que é o falso profeta, e caminha para a destruição. Quer dizer, ó, esse grande líder agora, João, não veio, ele vai vir, tá? Ele virá, há 2 anos atrás, está falando, ele virá. Este aí, ó. Esse que vai na reta final. E aí você vai entender. E aqueles que habitam sobre a terra, ó, vai emergir do abismo e caminha para destruir. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que não era, que não é, mas aparecer. Aí eu falo uma perguntinha. Você ainda se pressiona com o que você está vendo? Assim, você abre o Instagram. Tem uns caras que até eu sigo aí, que ele vai postando as coisas de igreja. Eu fico legal, cara, do piano e tal, assim, tudo bem, é um costume, né? Eles estão ali. Não estou falando isso porque assim, eu acredito no Pentecoste. Mas tem muita coisa errada. E, assim, eu fico, eu estou num outro pensamento, que será que a gente não está adorando a Deus direito? Eu estou falando isso, estou me baseando, por exemplo, eu leciono matemática há quase 40 anos. Todo ano eu estou me aperfeiçoando. Eu acho que eu estou te explicando melhor. Eu consigo te convencer melhor que matemática é isso aqui, você consegue entender.
Será que a gente não tem que aperfeiçoar a nossa adoração, no sentido de, sabe, de Deus te dar um feedback positivo da sua adoração? Ou negativo? Você fala, opa, preciso melhorar. Porque a nossa função é essa, melhorar. Mas, será? Não sei. Tem muita coisa errada. Mas vocês vão ver quem é que está passando a peneira. Eu estou comentando com você, porque o João ficou impressionado com aquele tipo, com aquele um monte de coisa estava acontecendo. Ele viu a mulher vestida, ele viu os reis, e ele falou o seguinte: olha, quem não tem um nome escrito no livro da vida será perseguido. Vão admirar. Ou seja, quem não é de Cristo, quem não tem a presença de Cristo, a intimidade com Cristo. Quando fala intimidade, irmão, é você, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus, vamos trabalhar, vamos adorar, vamos orar, vamos cantar. Parece que a gente só domingo, só quarta, só no culto. Não é. Aqui é um momento de entrega, de compartilhar, de orar junto, de cantar. Aqui é o arraial. Aqui é o arraial. É durante o dia. É sair daqui, é em casa, escola, trabalho. Ali é adoração. Ali é que você está representando Deus. Não é aqui. Aqui nós estamos entregando, tudo festa. Aqui todo mundo é crente. Aparente. É. Não é roupa. Não é pulo. Não é. Nós estamos no mesmo lugar para adorar Jesus Cristo. Logo você é cristão. Você não vem vir aqui para, sou crente, hein? Aí você sai dali, bom, meus irmãos não estão aqui mesmo agora, eu fico, tira a roupa. Mas quem está vendo isso é Jesus Cristo, é isso que ele está falando, é a grande meretriz. E por quê? Deixa eu ler, vamos embora, vocês vão ver, vai se autoexplicar. Bom, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, pensa um pouquinho aí. As 7 cabeças são 7 montes, são os reinos, nos quais a mulher está sentada, está tendo um maior apoio. Zona de conforto. É isso aí. Vamos passear na besta. Está autorizando. Vamos passear. São também 7 reis. Um número de reis que serve. Nós só temos um. Tá lá, quem mais? São os líderes, dos quais caíram 5. Quer dizer, até João escrever isso, se você ler a Bíblia mesmo, a história da igreja, você não tem noção. Os cristãos no primeiro século só tinha doido imperadores. Nós temos que estudar. Você pega por exemplo, lá, começou a perseguir Cristo, os cristãos, que é o imperador na época de Cláudio, vários imperadores, depois vem Nero, vem outro monte, até chegar nesse último que o João está preso lá. Aí já vieram 5 caras tentando destruir a igreja. Já caíram 5. Eles levantam e tentam, levantam e tentam. Até que em 300 e pouco, o imperador Constantino, ele inventou, né? Ele criou a Igreja Universal, Apostólica Romana. A palavra universal significa católica. Então, Roma criou essa Igreja Universal. Então, por isso que é uma igreja católica, apostólica, romana, nesse sentido. Bom, e aí, dos quais caíram 5, um existe, está lá, dominando lá, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, no meio da tribulação, ele não chegou. E quando ele chegar, vai durar um pouco. É esse dragão aí. E a besta, que ele não é, e também é ele, o 8º rei, que tinham caído 5, um está vivo, né? E o outro virá. Morreram 5, um estava ali presente, tentando matar, e o outro virá, e caminha para a destruição. Ele virá. Não adianta falar que é papa, que é isso e aquilo. Não dá para afirmar. Não é só. É que hoje, quando fala a igreja católica, você pode ver que, se você ver, saiu o IBGE recentemente aí, dizendo que nós somos 37% dos evangélicos no Brasil, os católicos estão caindo. Em termos de manifestação, em termos de coração, tem católico que vai para o céu. Vai. Porque eu conheço gente boa que não fica adorando imagem ali, apesar que
uma discussão sem fim isso, né? Porque Deus fala assim, ó, não cria, tá? Não faz mais não. Não, mas eu faço. Não é para fazer, cara. Não, mas eu faço para lembrar, em respeito. Não é para fazer. Mas eu preciso fazer para lembrar que existe. Então não entra nessa discussão, beleza? Não entra. Você precisa ainda olhar para uma foto para olhar para Jesus Cristo? Começa a olhar no espelho. Começa a bater um papo com você. Porque você tem que ser a imagem e semelhança dele. Olha para a sua foto. Melhorar essa lata aí. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Que é a besta, do grande líder. Que vai lá comandar. Ei, a ideia do mundo é uma só moeda, um só líder, uma só religião. Tá bom? Resumindo. É isto. São 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante um tempo, uma hora. Tempo curto. Se a gente fizer a proporção, se um dia, se 1000 dias é para Deus como se fosse um dia, então quantas horas nós temos de vida? Então assim, é um pequeno de tempo. Ó, tem esse líder, tem ele um só pensamento. Ó. Tem esses reis, um só pensamento. Qual é? E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Quer dizer, eles estão maquinados com poder. Assim, eu faço tudo, mas eu tenho meu dinheiro garantido. Eu faço aquilo outro, mas está com meu poder garantido, meu destaque, estou com a vida garantida. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. O rei Ezequias, depois que ele é curado, vai uma comitiva da Babilônia que estava surgindo ainda lá, quietinha, se fortalecendo. E eles vão lá visitar o rei Ezequias. E o rei Ezequias foi curado, né, de uma grande doença, ia durar mais 15 anos. Vai a comitiva lá, e o rei mostra tudo para ele. Casa, mostra tesouros, mostra o reino, mostra o templo. Dizendo, e ele perdeu a chance de falar, ó, tudo é de Deus. Deus me deu a vitória, foi Deus que me curou, Deus que enviou o anjo, matou 185 mil soldados, foi Deus. Não, ele se engrandeceu. Sai a comitiva, chega quem? O profeta Isaías. O que aconteceu hoje? O pessoal foi visível. Quem que veio aqui? Ah, o pessoalzinho ali da Babilônia. Da Babilônia, paizinho lá. Você não tem noção do que você acabou de fazer. Vou te contar um segredo, Ezequias. Esse reino está se fortalecendo agora. Vai virar uma grande potência. E agora, você mostrou para ele todos os tesouros, tudo que você tem. Eles virão destruir vocês e vai roubar tudo isso. Está na sua Bíblia isso. Então, ele não deu graças a Deus. Tá? E o Isaías fala isso, porque eu falei isso. Fala assim, olha, e quer saber? No teu reino, Deus vai cumprir a palavra dele. Não vai acontecer isso no seu reino. Mas os seus filhos serão levados cativos, serão presos. Fala assim, boa esta palavra. Quer dizer, mas eu estou tudo de boa. Meus filhos, meus netos, a outra geração que se exploda. Está na sua Bíblia. O pensamento dele, sabe o pensamento? Pensamento já de meretriz. Pensamento já embriagado. Sabe por quê? O ano passado eu estava numa viagem, aí o cara estava subindo assim, a escada, voltando da piscina, no final da tarde, passar o dia inteiro lá bebendo. Férias, tal, tô ali. E aí, eu estava assim na arinha, olhando assim, né? Aí os caras, subindo na escada. Era jovem, subiu o último degrau. Aí ele tinha que atravessar o pátio para ir para os apartamentos. Aí os caras foi correr. Estavam embriagar. Sabe onde tem que chegar. Mas assim, precisa de condutor, não tem no meio do caminho, pode cair, tropeçar, perder a vida. É o que acontece com a grande meretriz. Nós pensamos que estamos indo caminhando para Deus, a gente vai se embriagando, pode cair no mar, pode morrer. E está escrito isso, ó. Eles pelejarão contra o cordeiro, ó, eles, hein? E o cordeiro os vencerá. Cristo vai vencer.
pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos... eles vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Presta atenção. Falou-me ainda, sabe as águas que viste, onde a meretriz está assentada? São povos, multidões, nações, línguas. Os 10 chifres que vistes é a besta. Esses odiarão a meretriz. Vai ter um momento que eles vão ficar contra a religião. Odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no... Isso já aconteceu. Nós vemos que os demônios saem do abismo. Nós vimos no capítulo aí, não sei se foi o 13, que os demônios saem do abismo e vai atentar os que adoram a besta. Quer dizer, os demônios vão tomar conta. Por enquanto eles estão infiltrados lá, fazendo festa, vai ter um momento que eles vão tomar conta. Eles vão odiar, para esse teatro aí. Os próprios demônios. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. E eles ocultam a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então os demônios vão lá, já que você é meu cavalo, que para o demônio você é um cavalo. Vai no centro de Umbanda, você é um cavalo. Viu, cavalo? E aí, vai montar tudo. Vai acabar, eles vão matar todo mundo, os demônios, vai ser entregue à besta. Bom, e a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da... Então haverá uma cidade central nesse sentido, né? Onde vão dando as ordens, né? Apesar que tudo é computador depois, né? Uma cidade móvel, todo esse tipo de coisa. O fato é, essa mulher, ela vai... É a falsa religião, onde tudo é permissivo, todas as religiões levam a Deus. Isso é verdade, viu, pessoal? Todo mundo vai estar um dia na presença de Deus prestando conta. Isso é verdade. E aí, vamos sério, acontece. Aí, rapidinho, o 18, continuando. Tá por que isso? Eu estou te apresentando o seguinte, que tudo que você vê em igreja, se não estiver em consonância com a Bíblia, não é digno de merecimento, de aplauso, de nada, nem de curtida, nem de comentário, nada. Porque quando você curte, você fala, é isso aí mesmo, certo, é só eu, tem todo apoio. Ou então é o seguinte, eu não vou emitir minha opinião, porque eu não tenho opinião formada a respeito. Sai por essa tangente ainda. Qual é a sua opinião? Eu não tenho opinião formada a respeito disso ainda. Mas eu não vi na Bíblia Jesus Cristo... Sai! Não! Estou falando sério. E Jesus está olhando tudo isto. Mas ele já falou, olha, o próprio apóstolo Paulo fala, olha, é o seguinte, quando sair as pessoas sérias da igreja, os responsáveis, os apóstolos, vão chegar falsos líderes e vão tentar destruir a verdade incutida em vocês. E se você não ler, estou falando você, amigo, se você não ler com calma e pedir direção para o Espírito Santo que está em você, você vai sempre acreditar que tem alguém que estudou, que está na faculdade. Qual faculdade o Pedro fez? É o Paulo, só o Paulo era poliglota. João. Tiago que escreveu. O Judas, que era irmão de Jesus. Tem. Eles só escreveram o que eles estavam vendo, viveram. Mas você precisa estudar, se aperfeiçoar para poder ensinar. É esse o objetivo. Você aprende corretamente para ensinar. Se você não aprende corretamente, você vai ensinar a coisa errada. Aí, essa mulher, essa falsa religião. Porém, rapidamente, olha só. Depois dessas coisas, eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Não é lindo? O limite da embriaguez. Vai ter um momento que, aí vai ter um anjo mesmo. Chega. Vou colocar luz.
aí na terra, para as pessoas verem através das Escrituras. E ele fala assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie. Não se preocupe. O que nós cantamos hoje? Pai, sei que os teus olhos, vamos lá, estão sobre a terra a procurar. O quê? Alguém que te adore em espírito. Alguém que te... E sabe quem disse isso? Lá em João capítulo 4. Foi o próprio Jesus conversando com a mulher samaritana. Ei, o meu pai está procurando aqueles verdadeiros adoradores. Jesus está procurando, está de olho lá e te achou. Vem para cá, vamos se agrupar. Sabe, transborde em você a verdadeira adoração. Não fique se preocupando com coisas pequenas, com sustento, com dinheiro. Eu sou o dono do reino, do ouro, da prata, de tudo. Caiu, vai cair, vai cair, vai cair a máscara. Olha o que ele está falando. Olha, morada de demônios. Deus lá de cima está falando, ó, morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Essa é a visão que Jesus está tendo da igreja, da grande meretriz, dos falsos adoradores. É por isso que é interessante nós nos unirmos, irmãos, estudarmos a Bíblia. Vim para cá, no caminho, sabe, pedir perdão, se purificar, Senhor, sabe, me renova, me purifica, me faz nascer de novo. Eu preciso da sua ajuda, da sua orientação. Fala comigo através do louvor, fala comigo através da palavra. Traz a palavra através de um irmão. Eu preciso de uma renovação. Eu não quero oferecer as coisas e as coisas chegar no céu e o Senhor respirar e... Nossa, que cheiro é esse? Está aí. Aí, essa é a visão que ele está tendo de Jesus. Bom, pois todas as nações têm feito o quê? Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostitui quem? Todas as nações. Todas estão caindo nessa mesmice, nessa zona de conforto, que eu posso adorar a Deus do meu jeito, de qualquer maneira. Quando na verdade não é verdade isso. Quando você começar a estudar, você vê assim, vem cá. Agora, antes, os sacerdotes podiam ser só da família, da família do Arão e de uma certa tribo. Os sacerdotes eram ali. E eles eram preparados durante 25 anos. Com 25 anos, ele assumia o sacerdócio, porém, eles tinham que passar mais 5 anos estudando, para com 30 anos se tornar público a profissão deles. Porque eles eram médicos, que tinham que saber todo tipo de doença. Eles eram sacerdotes, porque tinham que ensinar o povo a palavra de Deus. Mas quebrou-se isso. Nós vamos estudar na Bíblia. Quebrou-se isso. Os homens não entenderam isso. Então Jesus, ele veio e falou, acabou. Eu sou o último sacrifício. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir de agora, quando vocês se unirem, olha, faz o seguinte, vamos partir o pão. Esse aqui é o pão, é a minha carne, que vai ser dada por vocês até a minha volta. Outra coisa, bebe isso aqui, é o meu sangue, que vai ser dado por vocês. Então, assim, a ceia é a celebração. É fantástico isso. E todas as nações estão, inventando moda para atrair pessoas. É claro que nós queremos que essa igreja tenha 100 pessoas, mais 100, 200, 300, 400, mas com qual propósito? Com qual adoração? Aí nós temos que aprender. Então aqui, o louvor se prepara, as pessoas se preparam, e o preparo aqui é teórico, viu? Na Bíblia, no cristianismo, vem primeiro a prova, depois a lição.
Então, você tem que ler, porque assim, muitos nossos antepassados bíblicos aqui, vamos usar essa fala, passaram por situações que você vai passar. E fizeram coisas que você não deveria fazer, porque não deu certo com eles. Coisas padrões mesmo. Então, nós precisamos conhecer, o apóstolo Paulo vai falar isso, que toda a Escritura é inspirada. E nós vamos aprender com aqueles homens que Deus foi lá, retirou do deserto. E pasmem, eles não entraram na terra prometida. Morreram todos no deserto. E os filhos deles, sim. Então, eu tenho que ler a Bíblia, ficar sempre esperto, porque assim, eu não quero ficar numa zona de conforto, achando que eu estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Não vou discutir isso com você. Mas quem tem a marca da promessa, não fica preocupado com isso. Porque a lei não foi feita para quem não infringe a lei. Ande correto na presença de Deus. Que você não vai se preocupar com os 10 mandamentos. Por quê? Todas as nações se corromperam. E aí ele falou o seguinte, tá? Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da... Tem pessoas que vão dar maior apoio para você. Ó, ouviu uma voz do céu dizendo, olha que lindo isso, hein? Isso é bem para você. O versículo 4. Retirai-vos dela, meu povo. Olha, Jesus falou, retirai-vos dela, meu povo, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus. Porque assim, os flagelos estão caindo, nós vimos lá que é praga, demônio, um monte de coisa. Nós já lemos os flagelos que aconteceram nos fins do tempo, um período muito curto. Nós estamos no período do fim. Vamos estudar isso já no capítulo 20, tá? Não falte aí. Para você entender lá o milênio. Ei, igreja, retirai-vos dela, ou seja, não participe, não seja cúmplice, não emita opinião sem convicção. Não faça isso. Sabe por quê? Vocês lembram aquela vez lá que Jesus pergunta quem os homens dizem que eu sou? Tem uma coisa lá paradinha que a gente não percebe. E aí o Pedro, uns falam que o senhor é Isaías, Jeremias, um profeta qualquer, quer dizer, os caras acreditavam em reencarnação. E vocês, quem eu sou? Aí fica um silêncio, porque a igreja não dá o tempo de retorno, não dá o delay, né? E aí o Pedro fala assim, ó, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, ó, Pedro, você é um cara feliz, porque ó, não foi o seu conhecimento, não foi, sabe, o seu conhecimento, a sua visão que revelou isso. Foi o meu Deus, o meu Pai, que falou com você lá em espírito, e você abriu a mente para o entendimento, e você falou o que Deus colocou no seu coração. Por isso, você vai ser um líder. E ele foi o primeiro líder. Ah, e quando acabou isso, Jesus fala para ele, não fala para ninguém de quem eu sou não, hein? Está aí escrito na Bíblia, ele fala para os outros, ei, não fala para ninguém quem eu sou não. Você não tem convicção. Mas você não tem que aceitar tudo também não. Você aceita porque você não tem convicção. E não é que você tem que saber todos os versículos de cor. Irmão, a não ser o pastor Silas Malafaia, que eu sei que tem, parece que um monte de versículos memorizados na Bíblia, que ele treinou isso, legal pra caramba. Não tem, você tem que ter estudo. Bíblia de estudo. Tem várias. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, né? Bíblia dos apóstolos, discipulados. Então, assim, você tem que ter, se você que realmente quiser responder com convicção, você precisa, peraí, esse assunto aqui, eu li em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Por isso, no segundo semestre, nós podemos estudar sobre temas. Nós vamos ter uma classe para estudar sobre temas. Tá bom? Então, Jesus fala aí, se afasta disso aí, hein? Não se envolve com essa igreja, não. Não traz para cá, para a minha igreja, porque não traz para a minha igreja essas coisas onde lá é o covil de cobras, de demônios. Falando sério. É o que ele está falando. Ah, mas é tão legal lá outra. Não, peraí. Vamos pegar lá. É bíblico. Conversa com o pastor. Conversa com o seu líder. O pastor vai chegar assim, ó, realmente é. Não, não é. Eu quis uma vez cantar um hino aqui um louvor, lembra? Ano passado, retrasado. Aí o pastor falou assim, não toca isso aqui não.
que era aquele do tem sabor de mel. Sabe por quê? Porque dá a impressão que tem irmão brigando. Ah, tá vendo? Você não me ajudou, agora você tá me vendo aqui em cima. Mas, entendi. Foi legal, não tinha pensado. O pastor falou, não toca aqui não. Aí o Flavinho falou assim, o pastor falou para não tocar. Não foi, Flavinho? Legal, aí eu pensei por esse lado é verdade, né? Ok, por quê? Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Tudo isso que você está vendo das igrejas que estão dizendo que estão adorando Jesus Cristo, o pecado dela está se acumulando até o... E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, a meretriz. Deus está sentindo o seu cheiro. Quando eu falo Deus está sentindo o seu cheiro, é o cheiro da sua intenção, da sua motivação, porque só Deus vê o interior. Lembra quando o Samuel foi lá na casa de Davi? Quem não conhece essa história é legal conhecer. Porque tinha um rei chamado Saul, que ele chutou o balde. Ele quis ser profeta, quis ser sacerdote. Ele achou que ele era o máximo. E aí, em vez de esperar o profeta Samuel, ele vai lá e adora. Aí quando chega o Samuel, oi Samuca, o que aconteceu? Já se demorou, já servi tudo aqui. Perdeu o reino. Aí Deus fala assim, Samuel, quero que você vá lá numa casa, lá no campinho, tá? Eu vou buscar aquele improvável. Aquele que acha que não tem nada, aquele que acha que é o menor, que é o último, não tem nada, é esse que eu quero. Aí ele vai lá na casa do Jessé. Aí passa lá vários filhos. Aí o profeta estava vigiando, estava chegando na casa, estou acabando já. Não vai dar para estudar esse capítulo inteiro hoje, perdão. Só quero contar essa história. E aí ele está chegando lá, ele chega na casa do Jessé lá, e olha, o profeta está chegando, ele fala, ixi, filho, você fez alguma coisa errada aí? Tá tudo bem? E ele fala, a sua vinda é de paz? É, de paz, ufa. Ninguém vai morrer aqui hoje não. Vim comer com vocês, olha que legal, vim comer com vocês. Já pensou? Chega lá o pastor na sua casa, de surpresa. Falando sério, olha que lindo. Não, fico imaginando isso. Chega lá você, não repara a bagunça. É uma fala da mulher, né? Isso, não é verdade? A gente não, mulher, a gente não repara. Fica de boa. Aí é o seguinte, ele chega para almoçar, você fala, uma comitiva. Recebendo, sabe? O enviado de Deus. Você não tem noção. Eu estou falando isso aqui da Bíblia, mas hoje é a mesma coisa. Você receber, sabe, alguém na sua casa. Sabe por quê? Deus enviou. Você pensa que não, você vai ser abençoado com a visita lá. E aí, ele começa a apresentar os filhos, os mais velhos. Olha esse aqui, ó. Ó, esse lindão, forte, sarado. Aí o próprio profeta fala, é esse aí. Esse tem cara de rei, tem pinta de rei, né? Aí Deus falou, Samuel, cara, fica quietinho. Você só está vendo a aparência. Eu conheço o coração, não é esse. Você não sabe o segredo dele. Eu sei o segredo de todo mundo aqui. Aí passa todos os filhos. Aí é esse, é esse, é esse, é esse, é esse. Aí Deus, não é nenhum desses. Aí acabou seus filhos, cara? Não, tem um lá, mas é uma mulher magrinho, ruivo, tá lá tomando conta das ovelhas. Pois é, a gente não vai comer aqui enquanto ele não chegar, vai chamar. Que não dava nada, sabe? Você olha para alguém e fala, porque nós somos assim, né? Ó a roupa dele, ó o carro dele. Olha a faculdade dele, hein? Nós somos assim. É para ter? Sim, é para ter. Mas primeiro, você tem que ser. Porque se você é o que você tem, o dia que você perder, quem é você? E aí ele fala, aí chega o Davi. Maguinho. Aí Deus fala, é este. Mas Senhor, eu estou escolhendo agora, mas eu vou prepará-lo até ele se tornar um rei. O problema é que nós queremos ser escolhidos e queremos ter a resposta amanhã, hoje. Eu quero amanhã, quero ganhar na Mega Sena. Vai se dar mal, porque nós não podemos colocar a nossa sorte em jogo. Então, tudo isso, vou voltar na próxima semana no capítulo 18 e pegar mais um, para você entender que existe uma falsa religião
que o capítulo está chamando de falsa meretriz. E, só para encerrar, Deus falou, vai ter um momento que ele falou, chega, meu, dei tanta chance para vocês, eu vou te retribuir. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Elas vão colher o que estão plantando. É a lei de Deus. Tudo bem? Amados, na próxima semana nós vamos continuar, tá bom? E assim, esse texto, esses dois capítulos, eles falam da atitude de adoração. Por isso que é importante que nos fins dos tempos, nós estamos caminhando para esse fim, porque nós, biblicamente, já estamos nos últimos dias. E aí na próxima semana eu falo para vocês. Na verdade, o capítulo 20 que fala do milênio, que nós vamos destroçar legal para você entender. E eu vou te explicar o que é a milenista, a pós-milenista, e qual é o meu pensamento hoje, 4 anos depois, estudando com outros colegas sobre a ideia do milênio, tá bom? Obrigado pela sua presença, continue com Deus. Deus vai falar através de tudo que vai acontecer aqui nessa noite, tá bom?